Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma live, a nossa live da Resistência, a nossa trincheira da República. Hoje nós vamos entrevistar o deputado Bibo Nunes, que já está conectado remotamente conosco, já coloca daqui a pouquinho na tela. O Bibo Nunes é autor aí de um projeto que dá uma revisada na lei da ficha limpa, tá trazendo aí muita polêmica esse projeto. A gente vai entender o projeto e vai ouvir aí os nossos analistas. Hoje eu estou aqui cercado de gente boa, estou aqui com a Ari Alcântara no estúdio, junto com o Marcos Degô, também aqui no estúdio, e com a Carol Esponza remotamente. Coloca na tela aí o Bibo Nunes, por favor. Deputado, obrigado aí pela presença. Uma honra. Olha só, a gente está vendo aí a questão da ficha limpa, a revisão da ficha limpa. Eu queria primeiro que o senhor pudesse explicar para todos do que se trata esse projeto. Me parece que ele está pensado a um outro projeto, né? Então acho que seria interessante a gente contextualizar politicamente a tramitação desse projeto, como ela se dará e o objetivo efetivo dessa mudança na lei da ficha limpa. Fica à vontade. Sim. Ô, Cláudio, eu estou ouvindo muito mal, tá? Mas é falar sobre o projeto Ficha Limpa. Esse projeto, ele não foi baseado nada a ver com a ficha limpa, tá? Ele tem a ver com a lei da inelegibilidade. A lei da inelegibilidade é de 1990 e a punição era de 3 anos. 3 anos. E em 2010, aumentou para 8 anos. Tudo bem, 2010, 8 anos. Só que hoje, essa punição de 8 anos é uma punição política para a direita. Nos últimos 2 anos, tivemos 11 ou 12 parlamentares de direita que foram punidos com a lei da ficha limpa, que são 8 anos. E não é só parlamentar. O Luciano Hang, que é o dono da Van, ele falou que ia ser candidato. Bastou para que colocassem ele como inelegível por 8 anos. 8 anos. O que eu digo é que hoje, como a nossa política ela está muito judicializada, se está se usando esses 8 anos para afastar, tirar políticos de direita de disputarem outras eleições. Por quê? O que eu digo? Político corrupto, criminoso, tem que ir para a cadeia, atrás das grades. Nós temos a justiça comum, tem Código Penal, tem Código Civil, tem lei da improbidade administrativa para punir políticos corruptos. E, ao natural, eles ficam inelegíveis. Eram 3 anos. 20 anos passaram por 3 anos e depois para 8. 8 é demais. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já disse. O Nunes, prefeito de São Paulo, também disse que é muito. Ives Gandra também disse que é muito. É muito tempo e hoje serve só para beneficiar, tirar políticos de direita com essa política judicializada. E aí eu digo o seguinte, tá bem, e o Lula? Lula, presidiário, não foi absolvido de nenhum crime, e o que aconteceu? Disputou a eleição seguinte. Tudo bem, vamos de Dilma Rousseff. Crime. Crime, foi impeachmentada, crime de responsabilidade. O que aconteceu? Na outra eleição, foi candidata. Isso serve só para a direita, nesse momento em que nós vivemos uma política onde o judiciário influencia muito. E eu digo, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. Eu acho que a gente precisa separar o que é a condenação da justiça eleitoral, né, de uma condenação, por exemplo, criminal, né, de uma ação penal, de um crime cometido com maior gravidade. O seu projeto, ele faz essa diferenciação? Olha, como eu falei, o crime tem Código Penal, tem todos os meios para punir o político criminoso. O que tem que ter 2 anos deixa fora por uma eleição. É o suficiente. É o suficiente, não precisa mais. Antes eram 3 anos. Eram 3. 20 anos ninguém reclamou. Como eu disse, hoje serve para penalizar políticos de direita, única e exclusivamente. O senhor André Janones, comprovado rachadinha, aconteceu alguma coisa com ele? Nada. Hoje a política está judicializada totalmente. E é isso que nós temos que combater.
Muito bem. A minha última pergunta, antes de eu passar aqui para a Carol, para o Ari e para o Degô, é o seguinte: eu estou entendendo o seu ponto, mas eu te pergunto se não é um problema da justiça, da lei, ou se é um problema dos operadores do direito. Assim, porque a gente pode mudar a lei, né, e o juiz vai permanecer o mesmo. Então ele vai recorrer a diversas lacunas legais, a artimanhas, a manobras jurídicas para atingir o objetivo dele. Se ele for um juiz ativista, né, se ele for realmente um juiz que tenha a política na sua veia, que queira usar a caneta para fazer política, me parece que ele vai usar a política, ele vai usar essa caneta de qualquer maneira, né? O meu questionamento é só em relação à preocupação, porque muitas vezes a gente tem uma lei que ela pode ser muito benéfica para o ecossistema político, e quando a gente muda essa lei, ela acaba, vamos dizer assim, fazendo um libera geral, né, e beneficia, por exemplo, políticos fisiológicos, políticos que estão envolvidos aí com questão de emenda, de desvio de emenda, e aí fica parecendo, né, que quem está propondo isso, vamos dizer assim, compactua com isso. Então, acho que tem uma incompreensão grande aí por parte da população. Não tem nada de beneficiar corrupto. Tem a lei vigente no Brasil, tem a justiça comum, tem o Código Penal, tem o Código Civil, lei da improbidade. Tem já como punir político corrupto. Ou bom é deixar um corrupto inelegível 8 anos, andando pela rua, usufruindo do que ele roubou? Vale a pena isso? A justiça está aí para punir quem é corrupto. Mas hoje, do jeito que está, esses 8 anos, é tempo demais. E eu citei os exemplos. Só pune quem é de direita. É isso que acontece. Tem a justiça para punir. E se é para beneficiar político corrupto, quem sabe beneficiar é a esquerda. Que quem mais tem político corrupto é a esquerda. Muito bem. Carol, você quer fazer uma pergunta aí? Quero. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. O senhor mencionou aí que só deputados de direita ficaram inelegíveis, né? Que, por exemplo, a lei beneficiou a ex-presidente Dilma Rousseff, que teve, né, seus direitos políticos cassados, mas ela pode concorrer. Existem outros casos, por exemplo, o Deltan Dallagnol, que foi cassado injustamente, falo isso com toda tranquilidade, porque é meu amigo, mas ele hoje não está inelegível. Então, a lei também foi aplicada para a esquerda e para a direita da mesma forma. Eu venho do estado, que é o Rio de Janeiro, e hoje a gente tem Eduardo Cunha inelegível, a gente tem Sérgio Cabral inelegível, todos querendo novamente ser candidatos. Então, assim, são políticos que foram o ex-governador Witzel, que passou por um processo de impeachment. Sérgio Cabral tem penas que beiram 450 anos e tudo indica que em algum momento ele vai voltar a ser candidato. Então, assim, a lei da ficha limpa sim beneficia não só a esquerda, mas tem vários políticos condenados do Centrão. E aí a minha pergunta é a seguinte: hoje essa discussão voltou à tona por conta do presidente Bolsonaro, que o que se espera é que ele fique inelegível só 2 anos e possa concorrer novamente. O quanto o senhor vê essa lei como inócua? Porque se a gente conseguir colocar de novo o Bolsonaro concorrendo, a justiça pode vir condenar ele novamente, ele fica inelegível novamente por mais 2 anos, então ela fica inócua e o que você vai fazer é abrir a porta para eleger vários políticos corruptos que não mereciam ser de novo candidatos. Desculpa, eu estou ouvindo muito mal. Eu vi que falou no Bolsonaro aí, né? Mas o Bolsonaro poderá ser beneficiado? Sim, poderá. Como eu digo, o Lula concorreu e estava preso. A Dilma foi impeachmentada e concorreu. Tem problema? Agora, essa de dizer que vai beneficiar políticos corruptos, não é a lei da inelegibilidade que pune, não é deixar sem concorrer que se pune o político corrupto. Corrupto tem que ir para trás das grades, tem que ir para a cadeia, tem que devolver o que roubou. Então, essa ideia de deixar inelegível, tudo bem. 2 anos, para mim, é suficiente. E, no fim, não dá 2 anos, porque é a partir do término da eleição. Bolsonaro tem 30 de outubro, mais ou menos, foi isso, né? E a próxima eleição vai ser na primeira semana de outubro. Então, na próxima eleição, já não pode concorrer. Então, na prática, são mais de 2 anos. E agora, quando for para o plenário,
teremos também emendas. Emendas onde, por exemplo, 2 anos para políticos que não tenham sido condenados penalmente, crime grave ou coisa assim. Vai ter acordo, vamos ajeitar, mas 8 anos é demais. O presidente da Câmara já falou, Ives Gandra falou, o Nunes, prefeito de São Paulo, falou, a maioria está vendo que é muito e só está beneficiando a esquerda. Porque, me cite, políticos que foram punidos nos últimos 2 anos, por exemplo, de esquerda, alguém de esquerda que foi punido, que está inelegível por 8 anos. Quero ver alguém de esquerda nos últimos 2 anos. É só direita. Paraná nem se fala, Francisquini, o doutor Dallagnol. Então, o que tem hoje é essa política onde o judiciário se intromete demais. Todos sabem a influência do judiciário hoje. O STF, quando julga, é totalmente parcial. É o que eu digo, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos no Brasil hoje. E quem pune corrupto é a justiça comum. Código Penal, Código Civil, Lei da Improbidade, tem como punir. E é assim que se pune o político que é corrupto. E não deixando inelegível 8 anos, 4 eleições. Não é esse o tipo de punição. Príncipe, então, deixa assim. Nunca mais candidata. Acabou. Quer exagerar? Vamos lá. Mas o que serve hoje é simplesmente para punir os políticos de direita. E eu citei os exemplos. Me cite alguém de esquerda nos últimos 2 anos, alguém de esquerda que está inelegível por 8 anos. E tem gente que sobra para estar inelegível. Deputado, consegue me ouvir? Eu estou ouvindo muito baixo. Tá, eu vou... Aí é ruim de responder, né? Isso prejudica um pouco aqui a nossa conversa. Você tem alguma pergunta específica? Porque senão eu vou preferir fazer uma outra pergunta para ele, responder e depois a gente faz o nosso bate-papo aqui. Porque não vai adiantar, ele não vai participar desse bate-papo. Eu tenho um comentário e uma pergunta que extrapola um pouco. Tá, fica à vontade. Essa situação que o deputado colocou. Primeiro, boa tarde, deputado, boa tarde, Carol, Mestre Ari, Dantas, toda a audiência. Não sei porque eu estou ouvindo tão baixo. Eu vou tentar falar mais alto. E olha que eu já falo bem alto, deputado. Tá. Desculpa aí, desculpa. Vai ver que é meu celular aqui, desculpa. Ele tem 1,99 m, viu? Já fala alto mesmo. Famosa promoção. Mas... Fala bem mais alto que eu. Deputado, inteiramente de acordo com o senhor, hoje nós temos um consórcio de poder, Planalto, STF, que busca estabelecer as instituições do Estado e a própria sociedade a sua imagem e semelhança. E para isso, não hesitam em implementar um autoritarismo cada vez mais crescente, supressão das liberdades civis, das liberdades individuais, a perseguição de opositores políticos, como o senhor colocou muito bem, sempre de direita. Isso traz à tona questões. A lei da inelegibilidade é uma lei, mas os operadores políticos podem continuar implementando o famoso lawfare, ou seja, utilizar de todos os meios e artimanhas legais para continuar perseguindo. Então, a partir daí é que surge a minha indagação, se o senhor puder responder. Nesse cenário, extrapolando a questão da inelegibilidade, o que é que o senhor acredita que o Poder Legislativo, aqueles que foram eleitos por nós, por cada um de nós, para nos representar, pode fazer para tentar restabelecer um mínimo de equilíbrio frente a essa intervenção, frente a esse ativismo do Poder Judiciário? Ô, Cláudio, eu vou pedir desculpas, eu não estou ouvindo e eu não quero atrapalhar o programa. Outro dia eu vou aí no estúdio, por favor, eu não estou ouvindo. E são perguntas inteligentes, eu tenho que responder de forma inteligente. E se eu não ouço a pergunta certa, eu não tenho como responder certo. Eu peço desculpas, mas eu não estou ouvindo. Na próxima, eu vou aí no estúdio, peço 1 milhão de desculpas. Vocês estão me ouvindo, mas eu não consigo, eu não estou ouvindo, eu não posso responder. É muito pouco que eu ouço. E não quero atrapalhar o programa. Pode ser, Cláudio? Pode ser. Posso tentar mais uma aqui, rapidinho? Você consegue me ouvir? Quer mais uma, é isso? É. Mas desculpa, tá, pessoal? Desculpa. Vamos ver. A gente está, pelo que a gente percebe, é um problema mesmo de aplicação da lei, né? Pela justiça eleitoral. A nossa justiça eleitoral, ela é
conhecidamente um órgão, um jabuti, né? É um órgão que só existe no Brasil, né? Só existe no Brasil. Ele tem o poder de fazer eleição, de julgar a eleição, ele faz tudo, né? Então, assim, a minha pergunta porque como a gente está falando de aplicação da lei por uma justiça que, na sua essência, ela é um Frankenstein, eu te pergunto se a gente não deveria avançar com uma mudança na própria estrutura, uma reforma da própria estrutura do judiciário eleitoral, dessa justiça eleitoral. Perfeito. Concordo plenamente, tem que mudar. O ministro Barroso, hoje ele é o presidente do STF. Ele era o presidente do TSE, não é isso? E ele, enquanto presidente do TSE, ele participou de um ato político partidário de esquerda, não poderia ser de direita também, aonde ele estava? Na plateia. E não contente, ele chegou, pegou o microfone e disse: vencemos o bolsonarismo. Todos viram isso, sabem disso, né? Pode um ministro fazer isso? Do TSE ou do STF? Eu pedi impeachment dele, com todo fundamento, porque um juiz, um desembargador, um ministro, não pode participar de ato político partidário de direita, esquerda ou centro, sob pena de perder o seu cargo. Não perdeu. Vou confiar nessa política, nessa justiça eleitoral? De forma alguma. Tem que mudar. Isso é um desaforo. Um ministro participar de ato político partidário e dizendo, como foi o caso do Perneu Mané, mas esse, mais de 2.000, 3.000 pessoas de esquerda, vencemos o bolsonarismo. Dá para acreditar, confiar num ministro desses? Claro que não. Tem que mudar, concordo plenamente, e só tem uma solução: mudar a justiça eleitoral. Muito bem. Deputado, eu aproveito aqui para lhe perguntar, o senhor tem aí, o senhor é vice-líder, né, do PL, não é isso? E hoje e amanhã o Jair Bolsonaro tem reuniões com o partido aí, com a base, tanto no Senado como na Câmara, para tratar... e amanhã na Câmara, me parece, para tratar da questão da anistia. Eu queria saber da própria boca aí, como é que está essa articulação. A gente já tem uma costura necessária com o apoio dos partidos, das bancadas, para fazer, tramitar esse projeto e ser aprovado? O presidente Hugo Motta, na campanha, se comprometeu a colocar em pauta a anistia. Eu acredito que será aprovada, mas não anistia geral e restrita. Foi um absurdo que fizeram prender inocentes, dizendo que é tentativa de golpe de Estado. Não tinha um canivete, não tinha um revólver, não tinha um fuzil, não tinha um soldado, não tinha um tanque. Dizer que isso é tentativa de golpe de Estado, daqui a um tempo será motivo de piada, deboche o que está acontecendo hoje no Brasil. Agora, a anistia vai acontecer, será aprovada, mas não geral e restrita. Aquelas pessoas que depredaram, que quebraram, têm que ser punidas, não tem a menor dúvida. Mas não como aquela manicure que pegou um batom, uma arma terrível, um batom vermelho, e escreveu: perdeu o Mané, da estátua do STF, condenada a 17 anos de prisão. Não tem fundamento algum. Outro que pegou a Constituição lá, a réplica, depois devolveu, 17 anos de prisão. Verdadeiros absurdos estamos vivendo no Brasil, na justiça. E eu lamento muito, porque o poder que é do bom senso, equânime, que tem que ter equilíbrio, é o poder mais desequilibrado hoje no Brasil, é a justiça. Infelizmente, mas com o tempo, vamos colocar tudo no seu devido lugar. Agora, anistia, faremos movimento pedindo e tenho certeza, entrará em pauta e será aprovada, mas não geral e restrita, que não é justo. Quem depredou, aquele cidadão, para mim, que era um infiltrado, aquele cara que quebrou o relógio daquele jeito, ele, para mim, não era bolsonarista, era um infiltrado. Tem que ser condenado. Mas, se não me engano, depredação, 6 meses e multa, coisa assim, 17 anos, ninguém vai pegar. Só nessa injustiça, essa justiça incomum que nós temos no Brasil hoje, que se vive esse absurdo. Última pergunta aqui, em função, infelizmente, dessa questão técnica aí que está atrapalhando a nossa conversa.
Ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo falando das manifestações do dia 16, convocando as pessoas para se manifestar pela anistia e por fora Lula em 2026. E, lógico, as insatisfações aí que existem em relação à economia. O senhor acha que se a manifestação ela ficar restrita à questão da anistia, a gente não acaba restringindo o público, porque tem muita gente que está insatisfeita com tudo, mas que não tem, talvez, nem o conhecimento necessário para saber o que está acontecendo com essas pessoas que estão presas injustamente. Concordo plenamente com o que disse, plenamente. Quanto mais motivos para reclamar, para protestar, mais pessoas irão participar. E tem pessoas que querem a saída para Lula de qualquer maneira, querem impeachment por causa do que aconteceu com o TCU e por aí afora. Acredito que a partir do momento que reduz, olha, é só para isso, teremos menos público. Isso é questão, não é opinião, é uma constatação. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Fico aguardando o senhor aqui para a gente conversar com mais calma, mais tranquilidade aqui no estúdio. Eu peço 1 milhão de desculpas, mas tá muito, não sei o que houve, mas desculpa. E na próxima, vou ao vivo aí, porque esse programa é bom demais, é sucesso. Um abraço. Grande abraço. Tchau. Muito bem. Eu vou te devolver, Degô, até por uma questão aí de respeito à tua posição, porque você fez uma pergunta, não conseguiu ser respondido porque ele não ouviu. Então, por favor, faça o seu comentário novamente para a nossa audiência aqui. Até, de repente, o Ari quer comentar em cima, a Carol, fica à vontade. Ele não conseguiu ouvir, mas você já apresentou um excelente contexto, Cláudio. Mas o fato é isso, como eu tinha falado, hoje nós temos um consórcio de poder, STF, o Poder Judiciário e Palácio do Planalto, que tentam moldar a sociedade brasileira e as instituições do Estado à sua imagem e semelhança, implementando aquela agenda, para além da questão daquela agenda progressista, é uma agenda que não tem um projeto de país, tem apenas um projeto de perpetuação no poder. E para isso se utilizam de todos os instrumentos à sua disposição, incluindo recorrendo ao famoso lawfare. O que é isso? É a guerra judicial. É você utilizar de todos os instrumentos jurídicos que muitas vezes vão contra a lei para perseguir opositores, silenciar opositores, restringir liberdades civis. Então a pergunta que eu coloquei, que foi de certa forma respondida por você, Cláudio, é de que se não seria um problema também dos operadores políticos, porque você vai ter determinada lei que vai ser interpretada por esses operadores políticos, por esses senhores do STF, que se julgam os donos da verdade absoluta, são os detentores de todo o conhecimento, de acordo com os interesses deles. Se não seria o caso, realmente, primeiro, o Legislativo utilizar de todos os instrumentos à sua disposição, mesmo que seja necessário um embate institucional, para restabelecer esse equilíbrio. O Legislativo é a casa do povo, mas hoje quem manda no país são os burocratas não eleitos. Aliás, essa é uma das críticas do vice-presidente Vance, que foi feita no discurso em Munique. E o segundo ponto, é extremamente necessário uma reforma do judiciário, que não vai acontecer neste governo. Mas é preciso que a população tenha consciência disso, está consciente disso, e pressione por mudanças, e uma das formas de pressionar por mudanças é comparecer ao movimento do dia 16 de março, o fora Lula, fora tudo isso que está aí. Excelente. Ari, eu quero te ouvir. Você estava em silêncio, aquele silêncio de todo sábio que fica ouvindo aí o pessoal falando bobagem, né? Eu falei uma opção de bobagem, né? O Degô também. Eu quero que você, por favor, nos brinde com a sua sabedoria aí. Cuidado agora que eu aumentei a tua responsabilidade. Todos falaram com muita lucidez. Principalmente meu conterrâneo, o deputado Bibo Nunes. Eu gosto muito quando os políticos se manifestam. A manifestação do político é uma manifestação da alma. O político, na medida em que ele vai vivendo politicamente, ele vai reproduzindo aquilo que os eleitores, que ele imagina. E o Bibo está muito bem postado. Eu, por exemplo, nessa questão
de inelegibilidades e cassação de mandatos, eu sou literalmente contra qualquer inelegibilidade. É um absurdo isto. É tutelar o povo. Você pode votar em A, pode votar em B. As pessoas, o eleitor, sabem quem votar. Agora, o Código Penal, o Código Civil, a legislação criminal, ela vai estabelecer e tirar do convívio social e político aqueles criminosos. Pronto, acabou aí. Você não tem que botar uma lei para fazer uma lei. Para quê? Uma lei em cima da lei. Então, existe um absurdo no Tribunal Superior Eleitoral que, na medida em que a intervenção, o crime, ele está contestado dentro do eleitoral, ele deixa de ser julgado pela justiça comum para ser julgado pela justiça eleitoral. Ó, posso fazer um parênteses aqui? Você tocou num ponto que é fundamental. A justiça eleitoral, é uma pena que a nossa conexão com o Bibo Nunes não deu certo, mas é importante que quem está nos assistindo, que não acompanhou o processo da Lava Jato, a Lava Jato foi destruída por dentro a partir do momento em que você pegou um processo penal e jogou dentro da Justiça Eleitoral, exatamente, alegando que o dinheiro roubado a partir de um ato de corrupção, de superfaturamento, de um esquema de propina, foi para financiar eleição. Então aí eles disseram assim, não, então não é crime comum, não é crime, isso é crime eleitoral, então vai para a Justiça Eleitoral. Essa foi a forma em que os senhores, os donos do poder, resolveram, uma manobra. Foi uma manobra que foi utilizada para esvaziar a Lava Jato, destruir, né, todo o combate à corrupção que estava sendo, que estava avançando, inclusive, exatamente, no país de uma forma brilhante. Fecha aspas aqui, por favor, Ari. Muito bem colocado. Exatamente isso. E pior, qual é a origem da justiça eleitoral? E o Degol falou muito bem na questão do lawfare. A justiça eleitoral é um ato fascista, totalmente fascista, do Estado Novo. Porque é o controle eleitoral pelo Estado. E nada melhor que colocá-la com juízes que o Estado nomeia. Então, juízes nomeados pelo Estado controlam a justiça eleitoral. E o que é a justiça eleitoral? Uma justiça, o tribunal, para contar voto. Pelo amor de Deus. A gente faz uma eleição de condomínio, conta os votos e estamos resolvido a questão. Tem um palácio aqui em Brasília. Quem anda pela W4 vê um palácio lindíssimo. Uma arquitetura interna deslumbrante. Faraônico. Para quê? Contar voto. Para dizer que o eleitor votou em quem ele queria votar. Ou então que o eleitor pode votar em quem não quer. E vamos mais além. Abuso de poder político e abuso de poder econômico. Ah, sim. O que é isso? Abuso de poder político é o político fazer política. Abuso de poder econômico é o sujeito usar recursos para tentar se eleger. Ah, e quem mede se é mais ou se é menos? Ah, não. A justiça eleitoral. Tem um juiz que cria todo um lawfare para dizer se aquele candidato gastou mais ou gastou menos, se ele estava num palanque, mas ele não podia estar porque ele era prefeito. Ah, mas então o prefeito não pode andar na rua? Não, ele pode, mas ele não pode, ele tem que ir disfarçado, porque se ele for como prefeito, ele está fazendo campanha política, é poder político. Pelo amor de Deus, são sofismas criados para quê? Para dirigir a eleição. O fascista do tribunal quer dizer a você, eleitor, em quem você quer votar. Se você quiser votar em quem for, tem que poder votar em quem quiser, desde que a pessoa seja uma pessoa detentora dos seus direitos, que não seja um criminoso, que não seja um assassino, que não seja um ladrão, que não seja um corrupto condenado. Então, criamos todo esse sofisma. Estamos nós aqui discutindo, quando o país tem problemas seríssimos, principalmente para o seu crescimento, que nós temos uma juventude imensa, de altíssima qualidade, capaz de fazer grandes coisas, presa a situações em que estamos discutindo quem conta voto e quem não conta, e que muitas vezes não sabe nem contar direito. Pelo amor de Deus. Ou não quer contar direito. Ou não quer contar direito. Pelo amor de Deus. E o mais engraçado é o seguinte, você já teve a situação em que o próprio TSE, a Justiça Eleitoral,
deu posse a criminoso condenado em primeira instância, porque quando eles mudaram, em primeira, às vezes até em segunda, quando eles mudaram a lei dessa história de só pode prender se o cara for condenado em última instância, né? Antes você tinha um entendimento que era a partir da condenação, a execução da pena a partir da condenação em segunda instância, porque você já tem um colegiado, então o colegiado já revisou o processo da primeira instância, já revisou provas, já viu se está tudo certo. Deu tudo certo, é colegiado, é cadeia. Aí o que eles fizeram? Resolveram mudar o entendimento para ajudar o Lula, aquela coisa toda, ajudar todos esses corruptos que agora estão sendo reabilitados politicamente para concorrer em 26. Todos. Então, nós temos uma situação esdrúxula. Porque nós já tivemos situação em que o sujeito já foi condenado em primeira e segunda instância, o cara é corrupto, é ladrão, é assassino, e ele pode tomar posse, por quê? Porque, não, a ficha limpa, não sei o quê, e aí eles usam uma interpretação, justamente essa interpretação que você está fazendo, na hora que é conveniente, eles usam. Eu já vi o TSE dizendo, não, o voto popular é que tem que ser respeitado, só que isso acontece quando interessa aqueles, né, que estão julgando, quando o personagem interessa, quando a capa do processo é que fala mais alto. Carol? É um tribunal político, é um tribunal literalmente político e foi criado com esse intuito. Ou seja, o Getúlio, quando estabeleceu, com o Chico Ciência, Francisco Campos, estabeleceram a legislação eleitoral, ele tinha essa ideia. E na época, a ideia da ditadura inteligente do Augusto Conte era a moda. Ditadura se elegia ditadores, todo mundo era com ditadores. Não foi só do Brasil isto. No pós-guerra, inclusive, todos, de Franco a De Gaulle, Então, agora, nós não podemos continuar perpetuando um fascismo. Isto é fascismo. Nós não temos o direito de chegar ao povo, ao cidadão, ao eleitor, dizer em quem ele tem que votar. Em quem votar. Quer ver uma história simples aqui? Partido Comunista do Brasil. Quantas vezes já foi autorizado a ser partido, a voltar, a disputar eleições para cá e para lá? Sendo que, na verdade, os comunistas de verdade nunca quiseram participar de eleição.